Amém. Pode sentar, irmãos, fique à vontade. Nós estamos felizes de estarmos aqui com vocês. E gostaria de agradecer ao pastor Walter, ao conselho da igreja, todos vocês que nos deram a oportunidade de estarmos juntos com vocês nessa noite. É muito importante a Konami, né? A questão missionária, fazermos missões é o alvo de todos nós, todo cristão. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo, você já tem que começar a ser um missionário por ocasião. É muito feliz em rever algumas pessoas queridas, amigas, que conhecemos já há muito tempo. Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos 16, verso 31. A gente vai estar... Eu tenho aqui 37 minutos até 8h30 para entregar a palavra para vocês, tá bom? Vou ver se fica à vontade aí para ouvir. Irmãos, abra aí, por favor, Atos 16, 31. Quero agradecer também ao pastor Walter como presidente do presbitério. Tivemos uma reunião ontem aqui, muito produtiva, graças a Deus. E, como sempre, né? As irmãs da cozinha estão de parabéns, bênção demais, foi maravilhoso. Diz assim, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Dá para você repetir comigo, por favor? 1, 2, 3... Glória a Deus. Irmãos, quantas vezes nós temos orado por filhos, temos orado por alguns que têm netos, orado por netos, sobrinho, maridos. Maridos têm orado também por esposas que também não são evangélicas. Quantas noites a gente passa em lágrimas, lembrando das promessas de Deus e esperando o dia da volta de muitos daqueles que um dia já serviram a Jesus, que são da nossa casa e se encontram afastados da presença de Deus. Muitas vezes ficamos nos perguntando e nos questionando o porquê de tais situações. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu contribuí para que o filho ou a filha, alguém que faz parte do meu seio familiar, tenha se afastado de Jesus? E isso muitas vezes corrói os nossos corações, porque o desejo nosso é ver toda a nossa família servindo ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas infelizmente, por algumas ocasiões, né, algumas situações familiares, isso acontece. Mas eu gostaria, irmãos, de dizer que Deus, Jesus Cristo, pode restaurar o nosso lar e a nossa casa. Famílias alcançadas por Cristo se tornam famílias enviadas para a missão. Nós precisamos orar pelas nossas famílias, nós precisamos interceder. Eu tenho dito para alguns irmãos, algumas irmãs, lá na cidade de Canavieiras, quando eu cheguei, tínhamos meninos, adolescentes, indo para a juventude que estavam na igreja. E pouco tempo depois os meninos foram crescendo, o cangote foi engrossando, os hormônios foram ficando mais fervorosos e os meninos começaram a buscar outros meios. Se afastaram do Senhor. E os pais muitas vezes ficavam naquele sofrimento, naquela coisa. E eu dizia, e como digo até hoje para eles, não, só orem. Ore por eles. Aquilo que você ensinou no Senhor, ou aquilo que ele foi ensinado na igreja, certamente tem uma semente no coração. Mas uma coisa que a gente não pode fazer é desistir. A gente precisa orar para Deus abençoar, para Deus cuidar, para Deus mudar, para Deus transformar. Porque nós queremos a nossa família fazendo parte da obra missionária.
Mas muitas vezes você está fazendo uma missão sozinho, enquanto muitos do seu lar, da sua casa, estão afastados do Senhor. Então, nessa noite, eu gostaria que você refletisse sobre isso. O texto que a gente leu em Atos 16, 31, a palavra usada para casa no original é oikos. Significa lar, vínculo, relacionamento, esfera de convivência. Isso quer dizer que Deus não quer transformar apenas só você, mas Deus, Ele quer transformar o entorno, toda a comunidade. Deus quer transformar sua casa, seu lar, aqueles que estão próximos de você, a sua parentela. Esse é o propósito de Deus. Então nós podemos aprender, irmãos, que a família é o primeiro campo missionário. A missão não começa no mapa, mas no tapete da sala. Não começa nos fins da terra, mas na mesa do jantar. Certa vez eu fui pregar numa igreja batista, lá em Itamaraju. Na época eles estavam fazendo uma conferência de missões e o tema era: a minha África é aqui. Eu fui procurar saber a quantidade de evangélicos daquela cidade. Fiz toda aquela pesquisa para saber quantas igrejas havia na cidade, quantos evangélicos estavam ativos e tal. E descobrimos que, de fato e de verdade, a nossa África, irmãos, às vezes é a nossa cidade. A nossa África, às vezes, é a sua casa. O lugar que você precisa, às vezes, começar a plantar a missão é dentro do seu lar. E muitas vezes, irmão, nós não convidamos Cristo para fazer parte disso. Às vezes nós cantamos aqui, porque Ele vem, cantamos na igreja, adoramos na igreja, mas muitas vezes em casa a coisa não é do mesmo jeito. A gente não convida Jesus para fazer parte da nossa mesa, da nossa casa. Às vezes você não tem nem tempo para orar junto com o filho. Às vezes você não tem nem tempo para orar junto com o esposo. Eu me lembro, irmãos, que outrora, não sei se é costume de vocês, mas outrora, antigamente, nós fazíamos isso. Nós sentávamos na mesa para orar. Havia reunião familiar, culto familiar, que muitas vezes hoje não há em muitas casas de evangélicos. E a verdade é que precisamos, irmãos, começar a pensar no campo missionário, mas a gente às vezes fica só olhando as questões de lá de fora e esquecemos que a nossa casa precisa ser alcançada. O nosso lar precisa ser alcançado. E uma vez nosso lar sendo alcançado, a nação pode ser alcançada, o Estado pode ser alcançado, o mundo pode ser alcançado. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7 diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então o ensino da fé começa dentro da casa, não apenas na igreja. Erramos muitas vezes. Eu sou professor de história, já dei aula em escola pública. Hoje eu não quero nem saber mais de dar aula, participo da educação, posso trabalhar em outra coisa, mas dar aula, só se for mesmo o extremo. A gente quer colocar às vezes a culpa da educação nos professores. Os pais querem colocar a culpa nos professores. A igreja muitas vezes quer colocar as culpas do que acontece muitas vezes com seus filhos, com os pastores ou com os líderes de departamento. E muitas vezes queremos nos isentar daquilo que precisaríamos fazer. Sentar, ler a palavra, chamar para perto, ter comunhão, inculcar a palavra de Deus. Meus queridos, nós precisamos entender que a missão não está distante, a missão está mais perto do que o que a gente pensa. O ensino da fé começa dentro do lar. Em Atos 10, verso 2, a gente ouve falar de um homem chamado Cornélio, que era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Ele fazia muitas esmolas, ele ajudava as pessoas ali. Ele orava pelos seus. E Cornélio não era apenas um homem devoto, mas ele influenciou a sua casa também ao temor diante de Deus.
João 15,16 diz: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi para que vades de fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus nos lembra que a missão começa em casa, mas o propósito é que esse fruto permaneça, mesmo quando há corações resistentes. Quando os filhos muitas vezes se afastam, isso dói, irmãos, em nós. Dói em você. Talvez aqui, entre os irmãos que estão, tem muitos de vocês que têm filhos que estão afastados do caminho do Senhor. Nem toda a semente dá fruto logo imediato, irmãos. Há pais e mães que servem ao Senhor com fidelidade, pregam, ensinam, têm compromisso com Deus, dedica-se à obra e hoje enfrenta essa dor. O que dizer de um pastor que tem um filho que não quer ir para a igreja, que não quer estar no culto? O que dizer, irmãos? Eu estou falando de mim mesmo, meu próprio filho, 15 anos de idade, 16 agora, não quer saber de igreja, não quer ir para o culto, mas foi ensinado na palavra, foi ensinado no caminho. E eu creio, irmãos, que assim como muitos de vocês têm filhos afastados do caminho, acredite e crê que na hora certa voltará para a presença de Deus. Mas o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que manter a fé, continuar orando. Muitas vezes eu acordo 2 horas da manhã, irmãos, para orar. Temos um grupo de oração na madrugada com alguns colegas do ministério da Renovada. Temos ali do dia 12 até o dia 18 de cada mês um momento de oração. Eu acordo ali naquelas 2 horas, vamos orar. A gente ora pelo ministério, pelos nossos presbitérios, mas a gente ora muito pelas nossas famílias. E um pastor, colega nosso, que hoje pastoreia lá em Brasília, com lágrimas, um dia pediu oração pelo filho dele, que o filho dele, conhecedor da palavra, com tempos depois o menino se afastou e hoje não quer saber de Deus e se diz que é um ateu. Mas nós que cremos, irmãos, na palavra, nós cremos que Deus, Ele transforma. Deus transforma o nosso lar. Deus transforma a nossa família, né? É um momento, às vezes é um momento que temos que passar. Assim como Paulo tinha um espinho na carne, talvez esse tenha sido o nosso espinho muitas vezes. E precisamos então entender que bater não vai resolver, fazer outras coisas não vai resolver. O que vai resolver, irmãos, é colocar diante do Senhor. Porque nenhuma lágrima que você chora diante do Senhor é em vão. Tudo que você faz na presença do Senhor terá a recompensa do mesmo. O altar que você ergue na sua casa ainda fala. As orações, irmãos, que você ora, ainda Deus ouve. E Ele sim pode transformar o nosso lar, e o nosso lar se tornar um lugar para a obra missionária. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Quando envelhecer, não se desviará dele. Mesmo, irmãos, quando o desvio acontece, a palavra plantada não morre. Ela dorme, mas não desaparece. Deus é especialista em trazer de volta filhos pródigos. E por isso, irmão, nós não podemos desistir. O lar é a primeira escola missionária e às vezes o campo mais difícil de nossa missão. Resiliência é continuar crendo, mesmo quando o que você vê não combina com o que Deus prometeu.
O mesmo Deus que alcançou você pode alcançar a sua família. Você crê nisso? Não desista. A semente foi plantada. A semente não vai morrer. Certa vez um pastor missionário, conhecido pelo seu zelo, amor pelas almas, foi visto chorando em lágrimas, em soluço. Um vizinho aproximou e perguntou a ele: o que está acontecendo contigo? Por que tu choras tanto assim? Ele: estou chorando para que Deus abra aquela porta. E aquele homem, o vizinho, não entendeu. Que porta? Qual a porta? Não tem porta alguma aqui. E aquele missionário, o homem que tinha arrebanhado várias pessoas para Jesus, então diz: a porta do coração do meu filho. Estava chorando para que Deus abrisse a porta do coração do filho. Às vezes, esse é o problema que nos choca. Mas a gente não pode esquecer da semente. A gente não pode esquecer daquilo que foi plantado, daquilo que um dia Deus prometeu, das promessas que Deus tem, que Ele faria e que Ele pode fazer. Em segundo lugar, querida, a família é um testemunho coletivo. Quando uma família se entrega a Cristo, ela se torna uma carta aberta para a vizinhança. Atos 16, 31 diz, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mais à frente a gente vai ver que aquele carcereiro, não só ele, mas a casa dele toda, por inteira, foi transformada por Cristo Jesus. Romanos 16, 5 diz: saudai também a igreja que se reúne na casa deles. Áquila e Priscila transformaram o lar em um centro de adoração e discipulado. Eu tenho insistido com os irmãos lá em Canavieiras para a gente trabalhar no lar. Alguns chamam de célula, os outros chamam de MDA, outros chamam de grupo familiar. Lá nós chamamos de PGE, pequeno grupo evangelístico. Levar Jesus até a casa das pessoas, até a casa deles mesmos. Eu falo: irmãos, a gente precisa investir nesse trabalho. A gente precisa estar na casa das pessoas, porque quando a gente consegue uma casa para fazer um culto, é mil maravilha. Ou quando a gente não consegue casa nenhuma, a gente tem que fazer na própria casa nossa, para convidar um vizinho, convidar o próprio parente para ouvir a palavra de Deus, para que essa palavra seja implementada e para que haja salvação futura, irmãos. Porque muitas vezes a gente fica só querendo levar só para a igreja no dia do domingo, do culto do domingo, mas a gente pode fazer isso de maneira diferente. A gente sai das quatro paredes, vamos até lá, né? Eu gostei da ideia, legal, parabéns para vocês. Vai com os motoqueiros, vai lá na roça, vai lá num lugar, vai no outro. Aqui é o momento de degustarmos, irmãos, do trabalho que é feito, mas é preciso fazer nas entrelinhas para que aconteça. E não desistir. E não ser só no mês de outubro, quando é lançado o programa missionário. Porque muitas vezes é isso. A gente vai lá, faz na época que tem que fazer e depois a gente para. Diga assim: aqui não é assim. Não, peraí, foi fraco. Vamos lá, melhore. Aqui, olha aí, você está dizendo que aqui não é assim. Atos 5:42, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus Cristo. A igreja primitiva, irmãos, entendia que o lar podia ser um altar mesmo em tempos difíceis. E nós estamos vivendo tempos difíceis nos nossos dias. O lar precisa ser o altar de Deus. Uma família unida em Cristo é o sermão mais poderoso que um bairro pode ouvir. O lar cristão não é um esconderijo, é uma base missionária. Olhando para aqui, acredito que a maioria são da Igreja Presbiteriana Renovada. Quantas bases missionárias poderíamos ter
nesta cidade. Seu lar é um campo fértil para a colheita de Deus. A família, irmãos, ela precisa abrir o coração. Ela precisa entender que nós, como igreja de Jesus, precisamos abrir o nosso coração para o evangelismo. Alguns evangelismos talvez aqui funcione, talvez lá em Canavieira não funciona mais. Eu fazia evangelismo com a caixa de som, botava uma caixinha de som, o pau quebrava, falava de Jesus. As duas pessoas lá ouviram, de várias tantas que já nos ouviram ali, mas pelo menos duas nos ouviram e foi para a igreja. E estão lá, inseridas na igreja. Casal lá, a Nilza mais o marido. E trazer também, irmãos, a programação disso, aplicar isso em nossa vida para que isso dê fruto na igreja. Porque aqui na igreja você vai ser cuidado, você vai ser alimentado. Aqui na igreja os carrapichos vai ser tirado, né? Os lepecídeos espirituais vai passar sobre as nossas vidas, né? E aqui Deus vai tratando conosco. Mas é preciso ligar essa base família e igreja. Não desassociar igreja, família, base, casa. Nós precisamos estar juntos, irmãos. Nós precisamos disso. Porque existem muitas famílias sendo destruídas. Não é por causa do ensino que tem na igreja, mas é por causa da falta do zelo que não tem tido em casa. Muitas vezes tem sido assim. Outras ocasiões não, mas algumas vezes sim. Às vezes, irmão, nós queremos ser que nem tanques. Só receber a água e fechar o cano e não distribuir. Mas nós precisamos ser que nem rios. As águas que fluem do rio da vida que passa em nós, tem que fluir no outro também. Tem que fluir na comunidade também. As pessoas precisam olhar para nós e ver o norte. As pessoas precisam olhar para nós e ver que Cristo brilha em nossa vida. Mesmo você passando por luta, por dificuldade, por uma coisa ou outra, mas as pessoas precisam ver algo diferente em você. Precisa, irmãos. Filipenses 4, 15 e 16. Algumas pessoas querem ser o 13, né? Não, é 4, 15 e 16. Diz assim, fala no entorno ali que nenhuma igreja, Paulo fala sobre isso, se associou comigo no tocante a dar e a receber. Se não vós somente porque, até para Tessalônica, mandaste não somente uma vez, mas 2 vezes, o bastante para as minhas necessidades. Paulo reconhecendo ali o valor das famílias, das igrejas que se tornam parceiras da missão. Ele não caminhou sozinho, havia lares generosos. Nós precisamos entender isso também, a igreja. Nós, como igreja do Senhor, precisamos abençoar a missão. Eu vi o pastor Walter falando, a quarta-feira a oferta que der, não tem nada para a necessidade da igreja, vai tudo para a missão. A missão precisa, os missionários necessitam. Quem já viveu como missionário no campo, irmão, ou está vivendo como missionário no campo, sabe como é árdua a situação. Mas nós precisamos também orar em todo o tempo no Espírito. Como diz em Efésios de 6 a 18 a 20, orando em todo o tempo no Espírito. Por mim, para que me seja dada, não abrir da minha boca a palavra para com ousadia. Fazer conhecido o ministério do Evangelho. Família missionária não é apenas que vai, mas também é aquela que ora. E nós precisamos orar pelos missionários. Quando uma casa se une em intercessão, o céu se abre, corações se rendem ao Senhor. Um colega nosso da Venezuela, pastor Ismael Cânia, de vez em quando a gente conversa, por telefone. Ele está ali num país
que hoje é pobre, miserável, um país que sofre uma situação difícil, né? Todos nós sabemos disso, mas está ali na luta, não está desistindo. Deus tem ajudado, a Nacional tem ajudado, algumas igrejas aqui do Brasil têm ajudado, alguns pastores têm enviado recursos para lá, ofertas para lá, e a obra tem sido realizada. Citei um, mas tem vários que estão nessa situação. Então, irmãos, muitas vezes nós estamos confortados dentro de nossas casas, dentro de nossos lares. Temos uma igreja linda e maravilhosa, igual a de Santa Luzia que vocês têm. Tem tudo bacaninha, mas tem gente arrancando toco por aí, por amor a Cristo. Tem gente aí, irmão, andando a pé de não sei quantos quilômetros por amor a Cristo. Tem gente aí sofrendo, às vezes come uma vez no dia, porque não tem mais outra coisa para comer, mas não desiste de pregar a Jesus. Então, faça que nem as igrejas que ajudou a Paulo, Tessalônica. O que aquela igreja fez? Ela viu que a missão precisava, os irmãos necessitavam, a obra precisava continuar, e eles se reuniram e mandaram para sobejar, porque Deus, irmãos, Ele nos capacita, Ele nos ajuda para abençoar, não para ficar faltando, mas para sobrar, porque o nosso Deus é Deus que tem tudo. Então vai pensando aí, dá um carro ao pastor Walter e depois um pastor Marcos, amém? Ninguém deu amém, tá vendo, irmã Gessilene? Glória a Deus. Romanos 10, de 12 a 15 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí vem as perguntas: como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nem ouviu? E como ouvirá se não há quem pregue? Mas quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Como ouvirá o que não há, se não há quem pregue, irmãos? Muitas vezes somos crentes 007. Você já viu falar do crente 007? É aquele que ninguém sabe quem é, aquele que ninguém conhece. Certa vez eu fui para um baba, bater um babinha com a galera. Chego lá no baba, aí, ô pastor, e aí pastor, pá, tem aquela coisa toda, resenha, né? O Flamengo ganhou do Vasco, né? Normal, né, irmão? E aí tal, aquela coisa toda, pá. Aí daqui a pouco chega um rapaz lá, né? Um menino que congregava conosco. E aí, pastor, tá? Papai, senhor, meu filho. Aí, o que houve? Aí o pastor, oxe, pastor, é crente, é? É dessa igreja? É, rapaz, é de lá, um garotão de lá, tá com a gente. Ah, não sabia não, ele nunca falou, rapaz. Rapaz, você nunca convidou a gente para ir para a igreja, rapaz. Falei, vixe, rapaz, é crente 007 o garotão, ó. Não fala para ninguém não, mas se você tem vergonha de convidar alguém para vir aonde você cultua, é porque você tem vergonha daquele que você serve. Deu para ouvir aí? Então não tenha vergonha de convidar. Não tenha vergonha de falar de Jesus. Não tenha vergonha de que quando você estiver numa roda de amigos, no meio da conversa, no meio da coisa que o povo vai falar de política, do futebol, de isso, daquilo, outro, você apresentar uma coisa melhor, que é Jesus Cristo. O problema, irmãos, que a gente... eu vim para rasgar hoje, viu? A verdade é essa, viu? O problema é que às vezes a gente vem, irmãos, a gente fala muito de missões, a gente fala muitas coisas e tal, mas às vezes a gente não vive, não condiz com o que a gente vive. Ei, o Senhor está nos chamando para a realidade. A obra missionária começa comigo. Aí você fica esperando vir um missionário de lá de não sei de onde, vir aqui,
falar as experiências, falar e tal, mas você também tem experiência para contar. Você pode ter sua experiência com Deus, você pode ser um missionário neste lugar e encher este lugar de pessoas para Jesus Cristo. Me lembro que lá em Pau Brasil tinha um senhor, na época eu congregava na Igreja Batista, né? Não tinha conhecido Raquelinha ainda para vir para a Renovada, né? Aí, na época lá era da Igreja Batista. Tinha um cidadão que ficava na porta da igreja, irmão Daniel. Irmão Daniel não pregava, irmão Daniel não dava escola bíblica, irmão Daniel não cantava, misericórdia, botasse irmão Daniel para cantar, todo mundo ia sair correndo. Irmão Daniel não fazia muita coisa, mas irmão Daniel fazia algo que ninguém fazia igual o irmão Daniel. Se você chegasse na porta da igreja e não tivesse vontade de entrar, daqui a pouco você estava sentado no banco da igreja ouvindo a palavra de Deus. Era a forma dele trabalhar o evangelismo com quem chegava. Às vezes ele saía da porta da igreja e o diácono, o pastor, né, que igreja batista nós não temos presbíteros, né? Não é assim. O diácono, o pastor olhava, cadê o irmão Daniel? O irmão Daniel estava lá no meio da rua, mais na frente, puxando o pessoal, conversando com o pessoal, cercando o povo e levando para ouvir a palavra de Deus. Então, cada um de nós, irmãos, temos algo a oferecer ao Senhor na nossa vida missionária. A gente fica naquela ideia de que missionário, né, tem que ter cara crachá, bota missionário, tá indo para a África, tá indo para não sei aonde. Não, meu irmão, sua missão é aqui, começa aqui. Você pode ajudar aqui. Se Deus quiser te mandar para outros cantos aí, para o Afeganistão, aí, para outros lugares, pode mandar também, né? Quem sabe, né? Talvez vá. Nem todo lá, irmãos, vai, mas todo lá pode enviar. Alguns descem ao poço, outros seguram a corda, mas todos fazem a missão. A verdade é essa: um lar de joelhos move missionários no campo. Você está no mês de missões, eu acredito que você deve ter orado nesse mês por missionários que estão lá fora. Mas quantas vezes você tem orado por missionários fora do período de missões? Já parou para pensar sobre isso? Famílias inteiras são sustentadas, são colunas invisíveis do avanço do Evangelho. Nós precisamos contribuir com fidelidade a nossa oferta para ser um milagre na vida de alguém. Ser um milagre na vida de alguém. Ensina seus filhos desde cedo a amar e apoiar a obra missionária. Precisamos entender isso. Cada dia que passa a coisa vai ficando apertada, vai ficando difícil. A gente vai tendo dificuldade. Vocês estão diante de um pastor visionário, um pastor missionário, que é o pastor Walter. Mas quantas lutas o pastor Walter tem enfrentado, até como presidente do presbitério? Dificuldades essas que vêm, muitas vezes por questões financeiras, econômicas, para que a obra venha a avançar. E quantas vezes podemos fazer algo e não fazemos, irmãos? Mas o Senhor, Ele quer mudar a nossa estratégia, a nossa história. Você pode ser um grande missionário abençoador. Quando você ora por alguém, com um missionário que está no campo, você abençoa alguém que está lá também. Deus está agindo através da sua vida também. Precisamos amar a obra de Deus. Amar de todo vigor. Graças a Deus que na Renovada não existe isso, mas às vezes nós vamos para a igreja só para querer receber o que Deus tem para nós. Esses dias atrás eu falei com os irmãos lá na igreja, antes de começar o culto, eu falei: vocês vieram cultuar, amém? É mesmo, né? Então, amém, irmão. Geralmente lá, né, tem culto que a gente faz o louvor, né? Aí, amém, né, irmão? Amém, é. Então, põe na sua cabeça que você não veio receber, você veio dar culto ao Senhor. Culto ao Senhor. É uma forma de estarmos também adorando a Deus e acreditando a Ele
a missão que Ele nos deu. Então receba, abençoe os missionários que passam pela sua cidade, seu lar. E entenda que você é um missionário potencial dentro da sua casa. Você é um missionário potencial dentro da sua casa. Irmãos, eu sei que a Igreja Renovada de Santa Luzia já é grande. Em termos, tem um espaço legal. Mas isso aqui pode ficar pequeno se você se empenhar em ganhar um para Jesus. Eu estou tentando, pastor, entrar no coração do povo de Canavieira lá, já tem 5 anos, tentando entrar no coração deles. Falando, ore pelo menos por uma pessoa. Pega o indivíduo, ora por ele. Não esquece dele não. Ora por ele todo dia. Para quê? Para que Deus venha converter aquele coração. Para que a obra cresça. Para que a obra avance. Porque nós não podemos, irmão, ficar emirrado a vida toda, a vida inteira, sem avançar, sem crescer. Não, a igreja tem que se posicionar em joelho, em fé. A igreja tem que se posicionar dentro da casa, na sua casa. Você tem que se posicionar como servo de Deus para buscar ao Senhor, para que a obra do Senhor seja realizada. A família é o primeiro campo missionário. Deus quer usar você na sua família. Graças a Deus, irmãos, a gente tem tido muitas alegrias, porque muitos dos nossos familiares não queriam nem saber de Jesus, hoje já aceitaram a Cristo como Salvador. Isso quando chega para nós é uma alegria. Amigos também que por vezes oramos, até ministramos uma palavra sobre eles e hoje também estão servindo a Deus. Mas existem os espinhos. Você acha que tudo vai ser só mil maravilha? Não. Vai ter os dias que você vai ter que chorar, como diz o meu pai, lágrimas de sangue. Mas você vai ter que prantear, você vai ter que chorar. Você vai ter que jejuar. Eita! Aí é a hora que a gente vai para o jejum, a hora que a gente faz propósito, para que Deus mude a história. Quantos de vocês querem que a sua família seja a história mudada? Você crê nisso? Porque, irmão, não adianta, a gente às vezes fala e tal, levanta a mão, mas é só para agradar o pregador. Eu não gosto que ninguém me agrade quando estou pregando. Você tem que ter consciência disso com Deus. Então, com Deus, irmãos, crendo em Deus, acreditando em Deus, o papel da obra missionária vai ser realizado na sua vida. Segunda coisa, o testemunho coletivo. Precisamos testemunhar de Jesus. E aqui eu queria deixar algo que é interessante para nós. Às vezes o nosso testemunho, muitas vezes dentro da nossa casa, não condiz com aquilo que a gente prega. Diga, isso não acontece aqui. Eita Jesus, né? Apertei sem abraçar, né, Bianca? Mas é assim, irmãos. Muitas vezes nós temos um testemunho ruim dentro de nossas casas. Isso não é bom. Quando não é dentro da nossa casa, é na faculdade, é na escola, é no trabalho. Olha, se porventura tal coisa acontece com você, reveja seus conceitos em Cristo Jesus. A terceira coisa é a família. A obra missionária, ela é sustentada por aqueles que levantam, crendo que não só orar muitas vezes é o suficiente, mas quando também Deus lhe dá condições, Ele abençoa. E muitas vezes, desses também, alguns são enviados para os campos. Existem muitas pessoas a serem alcançadas para Jesus. Nossa casa precisa ser alcançada. Sabe, irmãos, uma frase bíblica está na palavra do Senhor, irmão Domingo, que nos chama muita atenção e
condiz um pouco com o que está escrito lá em Atos 16:31. Está em Josué 24:15, que diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente não vai entrar nesse contexto de Josué, do que aconteceu ali, mas a verdade é, queridos, que nós queremos que a nossa casa, que o nosso oikos, o lugar que a gente reside, seja um lugar que tenha o altar de Deus levantado. Que a nossa casa sirva ao Senhor. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Tua esposa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentes de oliveira ao redor da tua mesa. E mesmo que hoje algum desses rebentos estejam longe de Deus, Deus não terminou a história da sua família. Deus não terminou, irmão. As promessas que parecem ser esquecidas florescerão novamente. Aleluia, porque as famílias restauradas se tornam famílias missionárias. E quando um lar se rende a Deus, até os corações mais distantes podem ser alcançados. Famílias restauradas se tornam famílias missionárias. Amém? Passei 1 minuto, 8h38. Glória a Deus. Que esta seja a palavra de Deus no seu coração nessa noite. Receba essa palavra. Sua casa, sua família seja um lugar edificado por Cristo Jesus. Edifique o seu lar, a sua casa, no Senhor Jesus. Como diz aquela canção, né? A Eixela, faça do meu lar, Senhor. O quê? Pode ficar de pé em nome de Jesus para a gente orar. Faça do meu coração. Você quer tocar, meu nego? O pastor foi dar ousadia, falou: não, pode ficar à vontade, então a gente vai cantar, então, né? Há de pra ficar e nunca mais, pois a casa que um dia nunca mais haverá. Nós estamos falando da obra missionária, família, obra missionária, fazendo esse tema aí. Gostaria que você, nessa noite, reunisse ao seu esposo, filho, filha, e vocês orassem juntos nessa hora. Quer chamar a Raqueline aqui? Vem cá, Raqueline, vamos estar orando por aqueles que estão afastados, por aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor, mas que Deus pode abençoar e trazer de volta. Que você abra seu coração para Deus nessa noite, querido. A obra missionária, o papel da obra missionária começa dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Então que você nessa noite comece a clamar pela presença de Deus. Comece a chamar a presença de Deus. Que você nessa noite comece a falar com Deus: Senhor, eu preciso que minha casa seja restaurada, o meu lar seja um campo fértil do Senhor, campo missionário, Senhor, do Senhor, para que vidas, ó Pai amado, venham fazer parte desta igreja junto comigo também. E Deus pode então abençoar, irmão, fazer que grandes coisas aconteçam neste lugar, para a glória do nome dEle. Aleluia, aleluia. Pode cantar. Oh Senhor, nunca mais saberá viver sem Ti. Minha casa será uma casa de bênção. A obra missionária do Senhor começa dentro do seu lado, dentro da sua casa, irmão. Deus, Ele pode começar a mudar a história dentro da sua casa. Através dos céus pode ter aqueles que podem ser enviados aos campos.
aqui no início, futuros pastores, futuros missionários, pessoas que estarão ali ajudando na obra de Deus. Aleluia. Se porventura você tem algum filho ou filha, neto, sobrinho, alguém que está afastado do caminho do Senhor, apresenta ele diante de Deus nesta hora. Apresenta ele diante do Senhor nesta hora. Oh, aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos famílias, ó Pai amado, neste lugar. Apresentamos a nossa família, apresentamos a família do Teu povo, Senhor. Que haja restauração, ó Deus, na família, porque a obra do Senhor começa a partir dentro da nossa casa. Aleluia. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Tira toda a desarmonia dos lares, Pai. Meu Deus, para que no coletivo as pessoas vejam, Senhor, que o nosso testemunho é fiel e verdadeiro para aquele, ó Pai amado, que nós o servimos, que é Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Pois na casa que um dia te recebi, nunca mais será. Que a nossa casa, que a casa dos meus irmãos seja abençoada, seja visitada pelo Senhor. Do meu lar, Senhor, lugar de harmonia. Visitando cada marido, cada família, Senhor, cada filho, cada esposa, cada família representada casa todo dia. que a nossa casa seja casa de bênção, Senhor. Vai tirando o impedimento, vai salvando, transformando, Senhor, abençoando, restaurando, Senhor, a comunhão. Nós te pedimos uma bênção especial, Senhor. Toca agora, Jesus. Visita os corações agora, Senhor. Trazendo vida, Senhor, onde não há esperança, Senhor. Trazendo a Tua luz, a Tua palavra, Senhor. Que o nosso coração esteja aberto para assim, meu Pai. Para receber, Senhor, as conquistas das vitórias, das orações que temos orado ao Senhor. Senhor, abençoe cada família, meu Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Famílias restauradas é obra missionária do Senhor em nossas vidas.